entendeu? Então, não vamos É bloquear verdade. mais. Espera aí. Tá linda, Jéssica, iluminada, maravilhosa. Obrigada. Jéssica, assim ficou melhor a imagem? Ficou, Adriano. Tá Ficou bom. maior, né? Eu vou deixar nessa modalidade aqui, porque aí acho que você consegue apresentar melhor. Vamos lá. Na medida que você for precisando aí, vai me falando que eu vou mudando o slide aqui. Combinado. Tá com você. Bom dia, pessoal. Primeiro, vocês me desculpem aí a ansiedade, se eu pular etapas. Eu nunca falei sobre minha história para 99% das pessoas que estão aqui. Só algumas coisas que os mais íntimos sabem, mas vamos lá. Se eu ficar muito nervosa, vocês relevem aí. Você coloca na segunda página, por favor, Adriano. Sim. Espera aí que eu vou abrir ela aqui. Vamos lá, Jéssica. Pode falar, tá? Tá. Tá aparecendo? Não, não tá, não. Não? Tá preta a tela. Que coisa. Vamos de novo. Compartilhar outra vez. Pode deixar nesse formato mesmo, não precisa mexer. Aí, ok? Ok, pula para 2, fazendo favor. Bom, eu tenho 34 anos, sou mãe, corretora de imóveis e agora gerente de parcerias. Pode colocar na página 2, Adriano, na 3. Eu sou de uma cidade pequenininha aqui do interior, chama Estrela d'Alva. Eu brinco que é a cidade mais bonita de Minas, porque de fato é muito bonita mesmo, muito acolhedora, a Adriana até conhece. Tem Sim. 2.500 habitantes só, então tudo lá é em torno da prefeitura. Minha cidade não tem muita estrutura, não tem nem a gente brinca lá que nem loja de roupa não tem. Para a gente fazer tudo que precisa, a gente vai na cidade vizinha, que é ela em Paraíba ou então para Bitinga. Mas uma cidade maravilhosa de se morar. Pode ir para a página 4, por favor, Adriano, você pulou para mim. Minha mãe Miriam, meu pai João e a minha avó Lourdinha. Coloquei ela em destaque porque minha avó sempre foi uma peça muito importante na minha vida. Eu brinco que é minha segunda mãe. E eu quase, né? Eu nunca falo dela, mas me emociono muito. Vocês me desculpem aqui se eu ficar emocionada, mas fui criada com ela praticamente até meus 9, 10 anos. E minha avó sempre foi uma pessoa muito guerreira. Ela teve 3 filhos, de um primeiro. Não é nem casamento que ela teve, não, um namoro. Minha avó era de uma família muito humilde. E essa pessoa com quem ela teve os filhos não assumiu devido a família dela ser humilde. Ela era doméstica numa fazenda de pessoal do Rio de Janeiro que tinha muita condição financeira. Peraí. Numa dessas vindas para essa fazenda que eles vinham, eles trouxeram um amigo deles, que é o meu avô, com quem a minha avó conheceu, casou e teve mais 7 filhos com ele. Desses 7, no total com 3 que ela tinha, 10, ela ainda criou mais 5 de criação. Ela era uma pessoa muito, muito bondosa. Meu avô era diretor do DENIT do Rio, antigamente, hoje em dia é Detran, né? Mas antigamente era DENIT. E mudou a vida dela. Mas, apesar de ter mudado, ela nunca mudou a essência dela, os valores dela. Então, ela continuava fazendo, ela não quis mudar para o Rio, ela ficou em Volta Grande, que é a cidade do lado. Ele, mesmo proporcionando a ela uma vida boa, ela falava muito com a gente não podia acomodar, a mulher não podia depender de homem financeiramente, que ela tinha sempre que correr atrás.
Então, ele que não gostava que ela trabalhasse, quando ele estava para o Rio, ele trabalhava de segunda a sexta, final de semana ele vinha, ela fazia a campanha política dela. Então, ela era vereadora, sempre foi vereadora, presidente da Câmara, de mais votada, aposentou como vereadora. Minha família toda tem laço político, né? A gente gosta muito. E, em contrapartida do meu avô, pai do meu pai, né? Ele também, na minha cidade vizinha agora, na minha cidade mesmo, Estrela Dalva, também era vereador e isso se estendeu na família. Hoje a gente ainda tem, ali meu tio é prefeito de Volta Grande, a gente ainda tem essa política forte na veia. Minha mãe me mandou para o Juiz de Fora justamente para eu sair disso, porque eu gostava bastante. Ela é professora, mas a gente tinha uma loja que era da minha mãe, Miriam Móveis. Além disso, ainda fui criada lá dentro da loja dela. Um- No período, minha mãe também sempre foi como minha avó, assim, né? Muito bondosa. Então, vendia para as pessoas, confiava que ia pagar, e aí ela ia ver, tinha mais gente, né, devendo com carnê com ela do que dinheiro mesmo entrando em caixa. Chegou um ponto que ela quebrou. Então, a gente tinha uma vida financeira muito tranquila, e de repente ela ficou sem nada e devendo os fornecedores, que foi um período muito difícil para a gente. Minha mãe sempre trabalhou demais, foi criada por minha avó com essa cabeça de não depender de ninguém, não depender de marido, do dinheiro dela. E isso mexeu, afetou muito a minha mãe. Ela entrou em depressão nessa época. Depois, ela não tinha faculdade ainda. Minha mãe, ela só tinha, esqueci, magistério que falava, né? Quando era professora antes em faculdade. Com 48 anos, ela entrou na faculdade, depois que ela havia quebrado, para poder melhorar financeiramente o padrão de vida dela, começar a ganhar mais como professora, porque ela recebia só um piso, né? E aí ela começou. Ela fez faculdade, pós-graduação, fez mestrado, e a gente tinha esse exemplo dentro de casa, ela o tempo todo trabalhando. Ela trabalhava, a Andréia até brinca comigo que eu fico o dia inteiro na loja, mas é porque eu vi isso dentro de casa. Minha mãe saía às 7 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite. Quando ela não estava trabalhando, foi o período da faculdade dela. Então, a minha adolescência e minha infância foi toda dessa forma, vendo isso com as duas referências que eu tenho. Estou falando tanto deles assim porque é mais do que eu vivi com eles do que eu própria mim, né? E reflete muito do meu dia a dia de hoje, no que eu faço hoje, que às vezes, antigamente, eu não tinha essa visão dela de tô trabalhando para ter uma vida melhor para a gente, para ela, como é hoje, né? Mais tranquila, graças a Deus. Ela aposentou em 2 cargos agora, tá no terceiro, porque não para de trabalhar também. Eu pensava na falta que ela fazia, porque eu ficava mais com meu pai, depois com minha avó, mas não via que era para o nosso futuro, né? Para o futuro dela, para melhorar a situação que a gente estava. Ela, quando quebrou, peraí só um minutinho. E a gente tinha credores todos os dias, quase, na nossa porta, gente ligando pra gente o dia inteiro, pra ela, cobrando, e ela não deixou de pagar ninguém. Demorou a gente sair do buraco, demorou aí uns 5 anos de muito aperto, mas com a ajuda da minha avó, ajudando a pagar as despesas, pagando a faculdade dela, a gente conseguiu tirar o pé da lama que a gente estava. E aí pula para a página 2 fazendo favor, Adriano, para a seguinte. E aí foi isso. Eu fui criada ali na fazenda do meu avô, pai, do meu pai, né? Essa parte do Rio ali, meu pai, tô até com ele na segunda foto. A gente sempre gostou muito de estar com eles na roça, de ficar, né, próximo a eles. E na última ali, eu e minha irmã da minha avó. Então, eu tive uma infância no mato. Me adaptar à cidade quando eu vim para cá foi bem difícil, mas ainda tenho ainda as raízes. Sempre que eu vou para minha cidade, eu gosto de ir para a roça, gosto disso, assim, né? De ficar com eles e, apesar deles morarem em Estrela Dalva, mas a gente sempre vai para lá. Pode ir para o seguinte, Adriano.
2009, eu mudei para Juiz de Fora. A minha mãe, eu não queria vir para cá, queria ficar lá. Minha mãe me inscreveu no curso técnico de meio ambiente, porque eu não sabia o que fazer. Maiara já estudava aqui, que a minha irmã fazia engenharia de telecomunicações no SES, e ela achava inadmissível eu não ter, né, pretensão de fazer faculdade, queria ficar em Filadélfia. Aí ela falou: você vai sim, já que você não decidiu o que fazer, vou te colocar no tecnólogo até você decidir de fato o que você quer. Só que no meio do ano, quando eu vim, meu tio Zé, que está comigo na foto aí, minha tia Rosa, irmã do meu pai, ele falou assim: Jéssica, me ajuda no escritório? Ele tinha um escritório, tem um escritório de representação comercial aqui em Juiz de Fora, muito antigo já, tem 45 anos de representação. E falou: nos horários vagos que você tem, você vem para cá e à noite você vai para o curso. Beleza, ali eu comecei. Só que eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, né? Que fosse ser tão bom para mim. Cheguei lá com um mês, eu já tinha virado a secretária dele, já passava tudo para mim. Com 3 meses, ele já tinha dispensado uma funcionária, porque eu absorvia tudo. Eu chegava lá 7 horas da manhã, tinha dia que eu não ia no curso para ficar no escritório e saía de lá 11 horas da noite. Sempre querendo mais, fazendo mais do que era a minha obrigação, do que eu deveria fazer. E aí ele falou assim: não faz sentido eu colocar uma outra pessoa igual eu tenho aqui, sendo que você faz tudo. Você tem interesse em continuar lá ou em ficar comigo? Aí minha mãe, novamente, não interferindo de jeito nenhum. Você vai fazer faculdade, ou você faz faculdade ou você volta para o seu lado, então. Aí me inscrevi no primeiro período, fiz o primeiro período de engenharia ambiental. Mas aí, quando você aprende a ganhar dinheiro, você não quer fazer ele mais, né? Eu dependendo dela, tendo uma mesada só semanal, que não dava para as minhas despesas. E aí eu falei: não, eu vou voltar então para o escritório. Ele me chamou de novo para conversar e falou, eu decidi. Falei: não, realmente eu vou sair e vou trabalhar. Lá eu fiquei. Fiquei com eles lá até 2018. A gente tinha as maiores representadas do Brasil no nosso segmento. A gente representava, vocês devem conhecer, não sei se é da época de vocês, mas tinha copo descartável, vocês, né, tinha, né, não é que não é da época, mas vocês prestavam atenção em marcas, né? Porque a gente que trabalha com isso é comum. Quem me conhece, me vê no dia a dia, sabe que eu tomo uma água num copo de plástico e olho fundo para ver a marca. É o hábito do que eu trabalhei. Então, a gente tinha descartáveis a nata, que era o copo descartável, a gente tinha para festa, que ainda é muito grande no ramo de embalagens, era descartáveis, embalagens e papelaria. A gente tinha premisse, que é esses dispenser, quando vocês vão no banheiro, lavar a mão de sabonete líquido, tanto sabonete quanto dispenser. A gente era um total de 16, todas elas uma região que a gente abrangia muito grande aqui em Minas. E eu trabalhava fazendo as vendas e a parte também do sistêmica, né? Eu colocava os pedidos no sistema, eu que acompanhava o faturamento e sempre, como eu falei com vocês, fazendo mais do que eu deveria. Eu tenho vários clientes que, só um minutinho, eu conquistei justamente por isso. Então, por exemplo, a gente tinha, quando quebrou a Zanata, depois de um tempo. Hoje em dia, né, no segmento de isopor, a maior empresa é a Totalplast. A gente tinha ela. Eu ia fechar uma carga de isopor, eu vendi uma carga de isopor para um cliente, eu não deixava ele fazer cotação de frete. Eu fazia cotação e passava para eles os melhores custos. E ali o cara falava: não, ele estava lá no dia a dia no trabalho, não tem, geralmente, lojista não tem tempo para poder fazer essas coisas, né? Ou então enrolam demais. Eu precisava de agilidade até para o meu próximo pedido. Então eu já ligava para ele e falava: ó, já contei para você, tem esse frete, qual que você quer? Às vezes já achava até o chapa para descarregar para ele. Então criei vínculos, criei muita porta devido a isso. A gente tinha a Bartolfio, que vocês veem muito caminhão, né, na estrada, tem muito, aqui em Juiz de Fora ainda é muito forte atacadista, o supermercado Bahamas,
tem muitas empresas muito grandes. A Limones era nossa antes, mas a Grafite, que é até maior do que eles, Grafite Expressão, o Júnior também só comprava comigo. Eu fiquei durante muito tempo fazendo muita negociação grande, que era o que eu gostava de fazer. E aí, quando foi em 2018, minha avó faleceu. Pode ir para a página seguinte, Adriano, por favor. A minha avó faleceu em 2017, desculpa. E a gente teve uma situação familiar mesmo, questão do meu pai, com os meus tios de herança, enfim, não vou entrar no mérito, mas houve uma situação que foram, eu achei melhor eu sair do escritório com dor no coração, porque eu adorava demais trabalhar lá, sempre me dei muito bem com meu tio. Eu sinto muito falta dele até hoje, e ele sente a minha também, tenho certeza, porque eu ensinei ele tudo que eu sabia, eu que ensinei ele a mexer no computador, eu que ensinei a fazer, a informatizar tudo, que era tudo muitos anos de representado na estrada, né? Ele não tinha nada muito estruturado lá dentro do escritório, porque a secretária dele, funcionária, estava com ele já há 30 anos, e já era mais o tempo mais arcaico, né? Que eu brincava com ele. E ele não queria sair, que eu saísse de jeito nenhum, mas tomei a decisão de ir, e o Pedro, que hoje é meu marido, né? Já era meu cliente. Eu brinco que ficou 2 anos me convidando para a gente sair, eu nunca aceitei, mas eu já conhecia todos os meus clientes pela voz e eles também, né? Quando eu ligava, ele falava. Eu lembro, tem o Valmar de Santos Dumont, que era um cliente grande que a gente tinha lá, eu ligava para ele, ele falava, ele ligava e ele falava, Jéssica, como é que você sabe que sou eu? Eu falei, já conheço pelo seu tom de voz. E o Pedro sabia como eu estava, né? A gente se falava sempre, então ele virou e falou assim: eu nunca tinha aceitado o convite dele. Aí nesse dia que eu resolvi sair do escritório, ele me ligou e falou assim: sua voz hoje está diferente. Eu falei: é porque eu tô saindo do escritório. Ele falou: então dessa vez eu não tô te chamando para sair, tô te chamando para a gente conversar, porque eu tô vendo que você tá triste. Eu falei: dessa vez então eu aceito. Aí foi assim: eu saí, aí ele falou: eu já tinha tido alguns convites de pegar representado, mas jamais faria isso com o meu tio, de pegar, né, o gerente, diretores, enfim. Me oferecer, quando souberam que eu ia sair, me ofereceram de ficar com a representada. Não aceitei. Tive muitos convites, como o do Osh, da Arroba Festas, que é dessa loja aqui de Rio Branco, ser gerente dele lá em Belo Horizonte, também não aceitei. Enfim, vários convites. Mas do Pedro, ele falou assim: ah, queria que você viesse para cá e tal. E aí, naquele dia, eu resolvi aceitar. A gente não namorava, nem ficava ainda quando eu aceitei o convite, só tinha saído para conversar com ele. Fui para a empresa dele. Quando eu cheguei lá, era muito diferente do ambiente que eu estava acostumada. A gente mexia só com atacadista, a gente não vendia varejo. Então, eu estava acostumada a fechar uma carga de copo, uma carga de caderno, igual o Domit sempre fechava com a gente, aqui de Juiz de Fora, né, para vocês terem referência. De repente, eu chego no varejo, vendendo uma caixa e 2 caixas. Eu olhei aquilo e falei: não dá para mim trabalhar dessa forma, não tem jeito. Pedro, a gente precisa estruturar então, porque eu vou atender os maiores clientes que tiverem dentro do nosso potencial. E aí, nessas fotos que eu mandei para vocês, foi quando a gente conseguiu estruturar a empresa, depósito cheio. A gente abriu uma loja ali na Avenida Brasil também, um galpão muito bom para nós. E eu lembro quando eu fechei meu primeiro pedido grande, que foi com a Servi, trabalhando com o Pedro, né? Que era uma coisa muito fora da realidade deles na época, né? A gente fechei o meu primeiro pedido na Servi de 1.000 caixas de isopor. E aí ali eu falei assim: não, dá para fazer o que eu gosto ainda, que eu não gostava do varejo em si. Enfim, a gente estruturou, cresceu, mas em 2018, pula mais uma, o Adriano, por favor. Final de 2018 eu engravidei. E a minha gravidez foi muito conturbada, enchei demais, engordei muito, engordei 33 quilos na minha gestação. Então, tive princípio de pré-eclâmpsia, eu tive que ficar em casa, eu não conseguia sair para trabalhar, eu tinha que ficar de repouso praticamente desde o início, desde os 4 meses eu já estava mais em casa. E assim eu fiquei com a Helena.
Helena nasceu em 2019, em fevereiro. O Pedro pediu para eu poder ficar com ela até ela fazer um aninho em casa, mas volta lá atrás do que eu falei com vocês, né? Eu não conseguia ficar sem ganhar dinheiro, não conseguia não ser independente, ter que ficar dependendo dele em tudo. Pula para a página seguinte, Adriano, por favor. E aí, quando foi finalzinho ali de 19, em dezembro, eu resolvi, eu estava sem saber o que fazer da vida, se eu voltava para a empresa, até que resolvi voltar. Quando eu cheguei lá, foi um baque para mim muito grande, porque eu perguntava sempre como é que estava a distribuidora e o Pedro falava, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando eu entrei, que eu olhei, eu já achei estranho, porque o volume, né, do nosso depósito tinha diminuído muito. E fui olhar o caixa, né, fazer um balanço como é que estavam as coisas, se realmente a gente vê, né, na conversa, assim, na movimentação, a gente já está acostumada, que alguma coisa está fora do lugar. Peguei para poder fazer o balanço, eu vi ali a ficha, com uma semana que eu voltei a trabalhar, ali eu vi, caiu minha ficha de que a empresa não ia conseguir se manter muito tempo. Eu chamei o Pedro para conversar, ele tinha um sócio, chamava Pedro também. É com eles, falei, ó, infelizmente do jeito que está aqui, não tem mais o que fazer. Eles não conseguiram manter o fluxo que a gente tinha, continuaram gastando o básico, né, de empresa, gastando como se tivesse ainda com volume e a conta não fechava. Simplesmente tinha um rombo na empresa, um rombo com os fornecedores e saiu totalmente do controle. Ali já não tinha o que fazer mais. Falei, o que tem que fazer agora é fechar as portas, pagar o que der e a gente negociar o que não der. Porque do jeito que está aqui, a empresa não se mantém mais não. E aí o Pedro ainda tinha o cartório. Pedro, para quem não sabe, né, ele tinha o cartório de Piau, depois o de Simão. Não era concursado, ele era indicado. Então, ele perdeu o de Simão numa dessas provas de concurso, mas a minha sogra ainda tinha o cartório de Santana do Deserto. Ele, como tinha o movimento, tinha os clientes, a gente ainda tinha uma vida confortável, porque ele continuava fazendo o movimento dele de cartório. Ali, quando comecei a trabalhar com ele, comecei a entender sobre isso, porque totalmente fora do que eu estava acostumada. Eu estava acostumada com descartáveis, embalagem, papelaria, nunca pensei, nunca tinha mexido com imóveis, morava de aluguel, não fazia sentido nenhum para mim. Minha mãe só tinha nossa casa, então, assim, não era uma família que comprava e vendia imóveis para eu ter conhecimento, não tinha conhecimento de nada. Mas comecei a auxiliar ele no que dava. E um dia eu lembro que a minha cunhada virou e falou assim, a Andréia tá até aqui na live, eu acho que isso eu nunca contei para ela, mas ela falou assim, ela é amiga do Lucas e da Camila, né? Camila é a nora da Andréia. Por que que vocês não viram um corretor? A mãe do Lucas entrou agora, acredito que tinha pouco tempo que a Andréia tinha entrado, né? Pelo que ela já contou da história. E ela tá ganhando dinheiro, tá mandando super bem e tal. E nunca tinha passado pela minha cabeça ser corretora, nem do Pedro. Aí o Pedro falou, eu já tenho conhecimento no ramo, já tinha mais de 10 anos no ramo cartorário. Já tenho uma base de clientes, investidores que fazem escritura comigo, faz sentido. E aí a gente tentou entrar na Inter. Aí vou ter que falar aqui, tá, André? Ela estava com a equipe cheia, não conseguiu me colocar na equipe dela, ficou me enrolando 6 meses para me colocar. Ela falou que o Rogério não tinha deixado. Mas, enfim. E aí ela falou, porque tem que ter Cresce. Eu e o Pedro tiramos o Cresce. Depois ela falou que tinha que ter empresa, a gente abriu a empresa. Mas mesmo assim, eu sei, hoje eu vejo que ela tinha realmente uma equipe muito grande, que tinha ali os corretores que ela não conseguia colocar todo mundo para dentro. Enfim. Aí a gente mandou uma mensagem, o Pedro mandou um e-mail, na verdade, para a MRV, a Cecília entrou em contato com ele, contratou o Pedro. E aí, numa dessas conversas, ela falou com ele de mim, ela me ligou e fui para a MRV. O Pedro, com 2 meses, saiu, porque era diferente do que ele queria, do que ele estava acostumado, e eu fiquei lá 4 meses. Foi um aprendizado,
mas eu estava até contando isso para a Tati ontem. Eu vi um vídeo do Edinho no Parque Né, que ele colocava todos os corretores em, acho que foram 3 fileiras ou 4, e ele na frente. E eu achei aquilo assim, meu, de assistir, meu corpo arrepiou. Só de falar eu fico de novo. Inclusive, estou aqui. Eu achei aquilo assim fantástico. Eu falei, quero ir para lá. Eu já queria antes. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir. Aí, quando já não estava satisfeita na MRV com algumas situações, e um dia eu falei com o Pedro, eu lembro de uma sexta-feira, eu falei com ele assim, Pedro, eu não fico mais na MRV, eu vou para a Inter. Aí, que isso? Você tentou entrar lá já, eu também, você sabe que não tem jeito e tal. Aí eu fui mandar uma mensagem no Instagram do Rogério. Falei com ele assim, não tinha, ele não me conhecia, eu não conhecia ele, não tinha o WhatsApp dele, só seguia ele no Instagram. Rogério, eu lembro até hoje, esses dias ele até me mandou o print. Trabalho no MRV, quero para Inter, como eu faço? Tenho Cresce, 39.460. Essa foi minha mensagem para ele. E ele me respondeu assim: vem no Jardim Norte pra gente conversar, você começa amanhã. Eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Tô tentando entrar na Inter tem 6 meses. Ele me responde uma mensagem falando que eu começo amanhã, ele nem me conhece, mas eu fui. Já cheguei lá, eram umas 8 horas da noite, tava tendo feirão. E aí eu vi ele, fui até ele, ele virou e falou assim, eu falei, prazer, Jéssica, ele falou, ó, achei que você não viesse. Aí eu falei com ele, e eu achei que você não estava falando sério. Tô eu aqui agora, né? Mas aí ele chamou o Lelis e falou com o Lelis, Lelis, essa é a Jéssica e ela vai começar na sua equipe. Foi meu primeiro gerente aqui dentro. Na primeira impressão, ele virou para mim e falou assim, você sabe que eu tenho um número ideal, né? De pessoas na minha equipe. Eu falei, ele é 14 pessoas. Eu falei, aí ele falou, sabe quantas pessoas eu tenho hoje? Eu falei, ele 14. Ou seja, né? Ali eu já senti uma porta fechada, mas tudo bem. Pula para a segunda, Adriano. Deixa eu ver. Ali foi meu primeiro stand. Na segunda-feira eu comecei no stand de Marilândia, minha casinha, com a minha equipe. Então, a gente foi uma época muito boa para nós. Eu cheguei na segunda-feira, o stand começava às 9 horas da manhã, eu cheguei às 8, não tinha ninguém lá. Aí tinha o seu Onofre na porta dele, né, onde ele sempre ficava sentado, e ele falou assim: o que que você está fazendo aí na frente? Era um senhor que tomava conta do stand ali do gramado pra gente, mas que já estava acostumado há muito tempo. Sou nova corretora e tal. Resumo da história. Por uma semana eu já estava pegando a chave do stand da Inter dentro da cozinha do seu Onofre. Ele gostou de mim e a gente se dava super bem. Eu chegava cedo, ele gostava de tomar um cafezinho cedo, e ele ia para lá e a gente ficava conversando. Ali embaixo uma foto da Helena lá no stand, a Helena ali já estava com 2 aninhos. Minha sogra ficava com ela para mim às vezes dia de semana, depois eu contratei uma babá para ficar. Mas aos finais de semana eu tinha que levá-la para o estande, porque eu fazia plantão sábado e muitas vezes eu ia domingo, mesmo não sendo meu plantão. O Lelis brincava, me chamava de CLT, que era de 8 às 18, independente se era meu plantão ou não. Eu trabalhava todos os dias da semana. Se eu nem olhava a escala, eu estava lá. O estande começava às 9, mas eu começava às 8. E final de semana eu sempre ia também, no sábado, às vezes no domingo eu estava lá. E todo mundo falava que lá não dava passagem. Vendi muito lá de passagem. Eu lembro um dia, contar, eu sei que estou estendendo um pouquinho, mas só para contar para vocês, que um dia ficou marcado assim, era numa terça-feira, 7 horas da noite, chovendo no Marilândia. Qual a probabilidade de passar alguém ali, né? Mas eu estava ali naquela varandinha na parte da frente, e para um carro, uma estradinha velha, caindo aos pedaços, com aquelas caixas de hortifruti em cima, desce uma mulher de calçadinho, chinelo, mas eu nunca fiz diferença com cliente nenhum. Aí eu entrei e ela falou, novinha, a Thaís tinha 19 anos. Eu já achei estranho, né? Ela entrar ali aquela hora, ela falou assim, eu queria dar uma olhada nos apartamentos, mas eu não sei nem se eu consigo comprar. Resumo da história. Vendi o upside cascatinha para ela ali. Fiz o prolabore dela, enfim. Ali foi, dela me surtiu
até hoje, eu tenho muitas indicações que vêm dela. Mas, assim como ela de indicação, porque esse dia ficou mais marcado, mas eu tive bastante de passagem, tive bastante passagem lá também. Na foto ali do meio é o Lelis, né? A minha equipe lá em cima, minha primeira equipe, que a gente tem até hoje muita amizade. A Lohane, por exemplo, falo com ela todos os dias. A Dai, a gente se fala o dia inteiro praticamente, também todos os dias, não perdemos o vínculo. A Janaína, que é minha melhor amiga, né? Madrinha da minha filha, foi o presente do Lelis para mim. Quando eu entrei na equipe, ele ficava assim, não, você tem que fazer amizade com ela, vocês duas têm um perfil muito parecido. E eu ficava, não é possível, todo mundo tinha um pouco de receio com ela. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer amizade com ela se ela já que a Jana é mais séria, mais brava? E aos pouquinhos a gente foi indo e hoje em dia a gente não se desgruda. E do lado aí a Helena tomando banho no estande do Milênio. A gente tinha um container no Milênio, ali na curvinha. E às vezes eu sempre fazia plantão lá também sábado e domingo, e às vezes muito calor, a Helena adorava ir para lá tomar banho de torneira. Ficava lá comigo o dia inteiro. Enfim, pula para a seguinte aí, Adriano, por favor. Ali minha foto com a Jana. O Lely saiu em 2022, foi para São José do Rio Preto, e o Ananias assumiu a equipe. O Ananias foi meu segundo gerente, também aprendi demais com ele. Ali embaixo a gente no stand do Upside, já com parte da equipe nova, que a gente aderiu, né? Veio a Aline, que também virou uma grande amiga, a Edna, que está com a gente também até hoje. Enfim, muitas pessoas importantes que passaram aqui pelo meu caminho que a gente tem muita amizade até hoje. Pode passar para a seguinte, Adriano. Em 2023, a Andrea me chamou para poder fazer uma seleção, né, para um projeto novo que eles tinham, que era o Repasse. E foi eu, Jane e a Aline, e a Andrea me deu esse grande presente aí de assumir a gestão do Repasse. A gente fez um movimento muito grande, no início já, a gente revendeu 48 São Pedro Lives. Então, assim, para a gente que estava começando ali, que era uma ideia, que não tinha nada estruturado, né? Eles deram uma ideia na nossa mão e a gente estruturou tudo. E a gente brinca aqui, né? Eu, o André, Gabriel, tudo que tem setor na Inter, no repasse é manual. Então, a gente né, eu que pedi engenharia, eu que pegava a chave na assistência técnica, eu que olhava se precisava de fazer algum reparo ou não na unidade, voltava lá para poder ver se a unidade estava certa, né? Para poder fazer a engenharia dela, não ter laudo negado. Eu que fazia procuração do cliente no cartório, ia com o cliente na assinatura de chaves. E a gente teve esse reconhecimento da Abraim, que essa matéria, na época, fomos a primeira construtora aqui em Juiz de Fora, não, né? Na verdade, no Brasil, a ter essa iniciativa de fazer o repasse. Virou mais uma causa social mesmo, né? A gente também fez umas apresentações aqui, até lá no Moinho, e foi um momento, assim, muito importante para mim. Mas, pula para a seguinte, Adriano. Eu engravidei da Betina no meio do caminho aí, em 2024, né? Consegui conciliar os dois, nunca saí, nunca afastei, mesmo estando grávida, mesmo quando eu ganhei ela. Eu tive muito suporte deles, né? Nesse sentido de me ajudarem de todos os jeitos para eu não precisar me ausentar nesse período, trabalhar de casa. Não só a Andréia, Gabriel, Amanda, como Domingos, que está assumindo agora o repasse, e o Roberto Zambelli, porque eu grávida e fazendo a engenharia para mim. Tenho muita gratidão pelos dois também. São pessoas muito especiais para mim, que me ajudaram demais nesse período. Betina nasceu, já estou emocionando de falar, porque 2024 foi um ano muito pesado para mim. Já estou estendendo aqui demais o horário, né? Mas vou fazer um resuminho para vocês. A Betina nasceu, na primeira semana ela já ficou internada com icterícia, que é normal de criança ficar mesmo, mas ela ficou internada 7 dias. Com 28 dias a gente internou de novo com bronquiolite.
Ela ficou 6 dias internada com bronquiolite. Quando eu cheguei em casa com ela, eu recebi um resultado de exame do teste do pezinho dela, que indicava uma alteração, que é uma doença que chama POMP. É uma doença rara, um tipo de distrofia muscular. E né, a gente começou a fazer exame para ver se de fato era aquilo mesmo, tentar entender. Não tinha especialista aqui em Juiz de Fora, não tinha nenhum caso ainda específico aqui. A pediatra dela, que é pediatra há mais de 40 anos, nunca tinha tido nenhuma referência sobre, não sabia nem o que era. E ela conseguiu para a gente, até no HU, que era o único lugar que tinha um pouco mais de especialistas, né, em parte em doenças especiais, não necessariamente no POMP, que nem lá também tinha. E a gente, naquela, sem entender direito o que era e a gravidade do que era. Na primeira consulta, o médico entrou na porta e falou com a gente assim: Betina tinha 3 meses. Se manifestar até os 12 meses dela, ela não completa um ano. Ela morre antes. E aquilo foi uma bomba muito grande para mim e o Pedro, porque a gente. Peraí. A gente tinha a Helena, que sempre foi perfeita, nunca teve problema, nunca internou, nunca teve nada. E a Betina, eu lembro que na primeira consulta dela com a Adriana, que era pediatra, é a pediatra dela, eu já vi que tinha alguma coisa de diferente, porque quando ela colocou naquela posição, quem tem filho sabe, assim, de juntar o pezinho e o joelhinho ali, colocar com o bumbum para cima, a criança tem que sustentar, né, com 7 dias. E eu via que ela não sustentava, diferente da Helena. Ela era molinha, né, para um lado e para o outro. Nesse dia eu ainda falei com o Adriano, falei, estranho, né, Adriano, porque a Helena mesmo na cidade, ela sustentava. Ela falou, Jéssica, isso aqui não é normal, justamente por isso que a gente faz esse tipo de exame. Mas a gente também não pode ser precipitado, às vezes a gente tem que fazer exame para ver o que que é, e a gente ainda não tinha esse laudo. E aí a gente fizemos esse tratamento, esse acompanhamento, né, no HU. Graças a Deus, Betina completou os 12 meses sem manifestação da doença. Até hoje, graças a Deus, também ela continua. Hoje, se ela vier a ter, se Deus quiser, não vai, mas tem reposição de enzima que faz, então ela vai ter uma qualidade de vida. Não é mais tão, né, não é agressivo como seria, mas foi um momento assim, bem difícil para nós. Pula para mim, por exemplo, Adriano. Em 2025, em abril, Betina ia fazer um ano. Foi no dia 4 de abril e a Betina faz um ano dia 22. Rogério me liga pedindo para eu ir pro Rossi. Você consegue vir pro Rossi? Eu falei, claro, daqui a quanto tempo? Ele, daqui a 1 hora. Quem conhece o Rogério sabe que é assim. Rogério, tô com a Betina em casa, só eu e ela, não trabalhava ainda. A Ananias era meu gerente, deixava eu ficar em casa com ela. E foi fundamental para mim nessa época. E eu falei, já estava naquela transição ali, na troca com o Jimmy. O Jimmy assumindo, e mesmo assim também me manteve em casa. Também não pediu para eu poder retornar para o stand até ela fazer um ano. Junto, né, com o respaldo da André, me ajudando demais, como sempre. Aí eu falei com ele, posso, mas eu tô com a Betina em casa. Eu vou ver com o Pedro agora e daqui a pouco eu tô aí. Liguei pro Pedro, falei, preciso vir para casa agora, que eu preciso sair. Pedro foi, em 40 minutos eu estava no Rossi. Já pensei, né? Meu Deus, o que que aconteceu? Porque o Rogério me mandava para o Rossi assim, urgente. Cheguei na sala, na Dallas que ele estava, que é a sala que ele mais usava, né? E sozinho ele e o Tony quase nunca participava das reuniões, mesmo quando o Rogério queria saber alguma coisa de repasse, ele sempre perguntava para mim, era sempre eu e ele. Nunca o Tony estava presente. Falei, fiquei nervosa com a situação. E aí ele falou, não, o Roberto esteve aqui quando eu te liguei e a gente queria te fazer esse convite de ser a nova parceira de imobiliário em Juiz de Fora, nova gerente de parceria em Juiz de Fora.
Ali eu lembro que eu aceitei na hora, falei, claro, quero. Não perguntei quanto ganhava de comissão, não perguntei nada disso. Aí o Tony ainda brincou e falou assim, mas você não vai nem se fazer de difícil? Você não vai nem falar que vai pensar? Eu falei, não, eu quero, sempre quis. Para que eu vou me fazer de difícil? E aí foi assim que eu entrei para parceria, que tem sido maravilhoso na minha vida, foi um divisor de águas. Eu gosto muito de lidar com as imobiliárias, eu mudei muito a visão que eu tinha, sempre fui house. Hoje em dia eu entendo, às vezes, a dor que a house tem quando vê as imobiliárias, mas assim, tá ali lutando igual a gente, tá trilhando o caminho deles como a gente, e são parceiros mesmo. Às vezes eu falo mais, tenho mais amizade, às vezes, agora com os meus parceiros do que com os próprios amigos que eu tinha. Então, é um momento, está sendo um momento muito especial na minha vida. Eu hoje quando eu entrei era o Barreto, mas o Jimmy assumiu a gestão dele e a gente hoje em dia tem uma parceria com ele incrível, tem sido muito bom, aprendo com ele diariamente, tem sido assim fundamental para mim, para o meu crescimento. E não só com ele, né, todos os setores, imob, back-office, comercial inteiro, tem sido, sim, muito bom lidar com todos vocês. Gosto muito de... Eu vivo falando isso com as pessoas, mas assim, eu só tenho a agradecer, só tenho presente na minha vida. Pode ir para a página seguinte, Adriano. Aqui, a minha foto com ele, né, que desde o início foi quem colocou aqui, quem confiou em mim, quando me surgiu a oportunidade da parceria, me ligou. E teve um dia que eu coloquei essa foto só agora, porque a Helena segurou na chave do meu apartamento. E desde o início, o Rogério sabia que eu gostava muito de vender o upside. Ele sempre brincava comigo: quando você vai comprar o seu? Tem um dia, uma vez, né, eu era da equipe online do Rafael, ele entrou no bot que a gente tinha e sempre caía para mim. Todas as vezes que ele fazia teste, era eu que pegava. Aí um dia ele virou e falou assim: ah, não, você de novo. Eu disse, pois é, ele falou, mas dessa vez vai ser a primeira vez que alguém vai entrar para vender para um corretor. Aí eu falei, não entendi. Aí ele falou assim: o que está faltando para você comprar o seu upside? Aí eu falei com ele: você fazer uma condição que eu preciso e esperar meu imposto de renda. Era em janeiro isso, o imposto de renda abre em março. Aí ele falou assim: pode escolher sua unidade, então o apartamento é seu. E aí foi isso. Ali a Helena pegando as chaves dele. E aí, muito carinho, eu falo sempre com ele, que eu rezo todos os dias pela vida dele, porque nos momentos mais difíceis que eu passei aqui dentro, parecia que Deus usava ele naquela situação. Então, não contei ali que eu esqueci também, já estou até estendendo demais, mas teve uma outra situação que marcou muito dele. Foi quando a minha irmã engravidou, da minha sobrinha, da Luísa. Meu cunhado estava sem trabalhar, eu dei o berço da Helena para ela e deixei a Helena dormindo no colchão no chão. Aí eu lembro a primeira venda de Upside, eu falei, ele só negava minha proposta, negava, 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 e falei com ele assim, é para fazer o quarto da minha filha. Aí ele só me respondeu assim, vendido. Então, é uma pessoa muito importante para mim. Se tudo que eu tenho hoje, conquistei aqui dentro, foi com a ajuda dele. Assim como ele faz com muitas pessoas, né? Tem um coração que não é dele. E é isso, gente. Pode pular para outra aí, Adriano. Esse foi até 10 horas, né? Era para ter sido rapidinho, mas amo muito trabalhar aqui, viu, falando isso. Amo muitas pessoas que estão aqui. Desculpa aí se eu estendi. Não gosto muito de falar da minha história, porque eu não acho, eu até brinco isso, estava falando com a Tati, não acho que é tão importante assim para poder falar, mas obrigada aí pela atenção de vocês. Jéssica, gostando ou não de falar, deu uma lição para todos nós, mostrou aí para todo mundo como é que é a superação, como é que é a determinação, como é que é a disciplina e quando a gente tem propósito, né, como é que as coisas funcionam na vida da gente. Parabéns, a história foi espetacular. Eu acho que todo mundo, né, independentemente de ter, né, adiado aí um pouquinho, estendido um pouco,
Acho que todo mundo conseguiu te compreender melhor, te conhecer melhor e aprender mais com você. Obrigado por compartilhar. Estou aqui emocionado. Realmente é uma história de superação, né? Parabéns. E agora deixar os outros que querem, né, falar alguma coisa, porque eu acho que a lição foi para todo mundo. Obrigado, viu? Oi, Jéssica. Para quem não queria falar, deixou a gente muito emocionado, viu? Agora a gente vai ter que retocar essa maquiagem para ir pro feirão, porque você me fez chorar umas 4 vezes aí. Mesmo acompanhando, mesmo sabendo, é muito bonito a gente ouvir, acompanhar e ver o processo da pessoa e ver o desenvolvimento. Muito obrigada pela sua história e parabéns, viu? Você pode falar mais vezes, gostei. Pô, a Tatiana me colocou. Eu estou aqui falando hoje por causa da Tatiana, que foi a pessoa que mais me cobrou essa live. A Tati, ela colocou uma pilha, um terror terrível na Jéssica com essa live. A live mais esperada do ano, a live mais esperada do ano. Aí acontecia alguma coisa, a Jéssica não conseguia fazer. Acontecia alguma coisa, ela não conseguia fazer. Enfim, aí as pessoas foram substituindo. A Tatiana, você está enrolando, você não quer fazer e tal, a live mais esperada do ano. Até que aconteceu e, de fato, tenho certeza aqui que a Tati, todos vão concordar que, de fato, foi, se não foi a melhor, foi uma das melhores que eu já vi aqui até hoje. Ensinou muita gente, emocionou muita gente, então pode ter certeza que valeu a espera, né, Tati? Então, assim, o que eu posso falar da Jéssica, não conheço há tanto tempo, enfim, há pouco tempo, mas o quanto você tá diferente, o quanto você mudou, quanto você evoluiu, quanto você cresceu, quanto você está mais feliz hoje, eu vejo, mais realizada, né? E a Jéssica, ela é o tipo de pessoa extremamente verdadeira para quem não conhece. Ela tem uma característica muito dela. Ela é extremamente sincera e verdadeira. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela também não costuma esconder muito, né? Mas ela é muito aberta a possibilidades, ela é muito aberta às oportunidades. E ela fala o que tem que falar, ela senta, ela conversa, ela expõe, ela ouve, né? E se ela confia mesmo de peito aberto, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que eu sou seu fã, sou muito feliz de trabalhar com você. Me emociono também, porque eu sou muito feliz de trabalhar com o time que eu tenho, né? Eu tenho um time assim incrível, de gerentes incríveis, que também me deram oportunidade, porque para mim também foi uma oportunidade, até hoje é uma oportunidade. Então, assim, eu sou muito feliz com todos e especificamente para você, sou muito feliz de trabalhar com você e obrigado também por me ensinar, por me dar a oportunidade de te ensinar também, tá? Desejo só coisas boas e melhor para você, você vai chegar ainda muito longe. Obrigado. Jéssica, A Dai tá de mão levantada. Pode falar, Dai. eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu estou indo pro shopping, aí eu estou dirigindo agora. Tô sim, É, gatinho. sou suspeita para falar da Jéssica, né? Ela sabe o carinho, o amor, a Não abriu seu admiração. microfone, Dai. Ai, meu Deus, abre aí para mim. Ela tá Abriu sim, tá dirigindo. aberto, tá aberto, Não, tá tô aberto. ouvindo, tô ouvindo. Ah, eu sou suspeita para falar da Jéssica. Ela sabe, todo mundo que convive comigo sabe a admiração que eu tenho por ela, o carinho, o amor, a amizade que eu tenho por ela. Diferente, a gente é meio que 880, que ela é mais expressiva, eu guardo muito. Então, assim, mas eu falo isso para ela sempre que eu tenho oportunidade, ela sabe a profissional que ela é, fala que ela tem uma garra muito grande, ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma amiga também maravilhosa. Então, assim, quem não convive com ela perde muito de não ter essa convivência com ela. Ela sabe quanto que eu admiro ela e só a história dela, né, é para deixar a gente muito pensativo. Então, ó, parabéns, sucesso, sabe que eu te desejo muito sucesso. Quando eu não falo com você, eu sinto falta durante o dia, e tem dia que a gente não consegue conversar, mas ela faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina, mesmo longe. Então, assim, eu só desejo muito sucesso e eu te admiro muito. Parabéns. Obrigada, gatinho. Você sabe que eu também te amo. Alguém desliga aí para mim que eu não tô podendo tirar a mão do volante?
Jéssica, vou falar um pouquinho só, tá, Laurinha, para você encerrar. Mas Eu olha só, já até estou me recompondo aqui, que eu estava chorando, aí eu estou me recompondo. eu sou suspeita porque a única parte da vida da Jéssica que eu não conhecia muito era lá em Estrela, né? Mas dali para frente, depois que ela entrou na Inter, ela sempre houve uma admiração, um respeito mútuo entre nós duas. E era uma coisa que ela estava lá no Leles, depois com a Ananias, mas eu sempre admirei demais. E na oportunidade que teve de colocá-la no repasse, não pensamos duas vezes. Lógico que a gente fez entrevista, né, para ver tudo isso, mas acho que você caiu certo na hora certa. E ali, numa situação de uma iniciativa, você deu o seu melhor, você mostrou que você dava conta do recado, e ali também, na primeira oportunidade, eu já sabia, o Jimmy era seu gestor, eu sabia que eu ia causar uma perda para ele, mas não pensei duas vezes em falar com o Rogério, em te indicar para a parte de parcerias. Ele sabe que foi uma conversa nossa lá em Uberaba, e isso aconteceu de uma maneira tão fluida, e você pegou, deu conta, veio pacientemente em busca dos resultados, que foi pacientemente mesmo. 4 vendas, 3 vendas, 2 vendas, e hoje você está aí com as suas visitas constantes, né? E fidelizando os seus parceiros com você, com amizade, com o coração, não só com a técnica da venda, mas ali em cada atendimento, em cada fechamento que você leva para sua mesa. Então, parabéns pela profissional que você tem trilhado, o seu caminho que você tem trilhado, realmente pelos desafios que você vence. É nítido para mim, que caminhei toda essa jornada com todos os obstáculos, com a parte da Betina que te desestabilizou tanto. Mas, assim, eu vou falar por mim, eu tentei ficar do seu ladinho, ocupando seu coração e aquecendo ele por muitas vezes. Então, eu posso atestar o quanto você é forte, mulher. Você é muito forte. Ninguém te para, ninguém te esbarra. Segue seu caminho, segue sua vida. Você tem muita coisa para crescer, muita coisa para conquistar. E sempre eu acredito e quero muito que seja, embora eu tenha que gerir house e você está do lado da imobiliária, e a gente não pode nunca ter essa rivalidade, é mesmo uma soma, uma parceria, e que entre nós duas seja sempre a amizade que nós temos em primeiro lugar. Viu? Então, você sabe o quanto eu te amo, você faz parte da minha vida. Além disso, o marido dela é amicíssimo do meu filho, então é um laço de mais tempo aí, né? Então, parabéns. Eu estava esperando também por essa live, insistindo com ela na de hoje. Então, foi muito bom mesmo te conhecer um pouquinho mais lá da época de Estrela, viu? Política, não sabia que você era essa política. Então, parabéns para você, viu? Você foi fundamental para mim e até hoje, você sabe, né, que eu tenho muito carinho por você, muita gratidão por tudo que você fez, momentos mais difíceis, você estava ali comigo. Se eu falar de novo, vou chorar, mas você sabe que você mora no meu coração, também te amo muito. Também, viu? É recíproco. Lindos, viu? Maravilhoso. Vou encerrar a gravação. Rogério falou que vai ver depois, que eu já mandei para ele prints, mensagens, ele está no curso. Vou mandar para ele ver